Irmãos, eu comecei o projeto Minuto com Deus em 2014. No final de 2014, novembro de 2014. Mas naquela época eu já sabia qual era o meu foco. O foco desse ministério é a pregação da palavra. Eu sei que é importante atender às necessidades sociais, amparar a viúva, o órfão, o necessitado, o estrangeiro. Como isso é importante! Mas se eu não tivesse foco para aquilo que Deus me mandou fazer, se eu quisesse abraçar o mundo ministerialmente falando, eu teria me perdido no meio desse caminho. Me perdido assim, no sentido de não fazer nenhuma coisa e nem outra. O Ministério Minuto com Deus alcança milhares de vidas hoje, 2 milhões, mais de 2 milhões no YouTube, 143 mil no Instagram, 330 mil no Facebook, fora as outras que eu não sei os números exatos aqui agora. Porque nós mantivemos o foco. E olhe que eu vou dizer algo para você. Para manter o foco naquilo que Deus tinha para mim, eu precisei dizer não para várias propostas que surgiram no meio do caminho. Foco não é apenas você se manter no caminho que foi estabelecido, é você saber dizer não para os outros caminhos, para as outras propostas que irão surgir para você. Isso é foco. Tá vendo? Os apóstolos, eles estavam ali tentando abraçar o mundo. Vamos cuidar do dinheiro, vamos cuidar da distribuição de alimentos, vamos cuidar de tudo, mas eles entenderam que era necessário manter o foco na pregação da palavra. Eles entenderam isso. Era necessário que eles focassem na pregação da palavra. Talvez você está tentando aí abraçar o mundo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que Deus manda dizer para você é que você precisa ter foco. Estabeleça algo que você considere como prioridade na sua vida. E faça isso, e foque nisso. Isso foi que os discípulos compreenderam. Isso foi que os discípulos tomaram como decisão a partir daquele momento. Eles disseram o seguinte: olha, o nosso alvo tem que ser o ministério da palavra. Nós temos que ter como prioridade na nossa vida a oração e a busca pelo Senhor e o ministério da palavra, levar a palavra de Deus para as pessoas. Você está entendendo, irmão? Em nome de Jesus, entenda isso, porque Deus falou muito ao meu coração a respeito disso, a respeito de administração do tempo, a respeito de organizar a vida. Eu estou em um momento de transição. Eu estou em um momento em que eu estou me desligando de uma empresa onde eu trabalhei por 25 anos e, ministerialmente falando, eu preciso ter um alvo, eu preciso ter um foco. E eu já tenho essa convicção no meu coração de que eu preciso continuar pregando a palavra de Deus. Não é porque isso traz resultados numéricos, não, mas porque desde que eu cheguei no Evangelho, eu entendi que é importante pregar a palavra do Senhor. Eu entendi que a Bíblia tem o poder de transformar a vida das pessoas. Aleluia. Enquanto preparava essa mensagem, eu me lembrei de um texto que
está em Êxodo capítulo 18, quando Moisés queria abraçar o mundo. Moisés queria fazer várias coisas, sabe? Moisés era o líder, né, daquele povo que saiu do Egito e estava ali rumo à Terra Prometida. Moisés estava liderando aquelas pessoas. Eu estou movimentando assim, é porque eu estou tendo que derrubar a transmissão do Instagram e retomá-la em todo momento aqui, porque a minha conexão está ruim. Eu tenho 2 provedores de internet aqui, tá? E os 2 me deixam sempre na mão nesse momento. Esse momento de transmissão, porque é uma transmissão pesada, é um vídeo pesado. Mas Moisés estava ali e o que ele estava fazendo? Moisés, o povo fazia uma fila e Moisés ia chamando um por um para aconselhar aquelas pessoas, para resolver as questões das pessoas. E aí o texto diz que o sogro de Moisés chegou ali para ele e viu aquela cena, viu aquele monte de gente sendo aconselhada por um homem só, por Moisés. Então o sogro dele falou o seguinte: olha, do jeito que você está fazendo, você vai morrer de tanto cansaço, porque é uma carga muito pesada para você sozinho. E aí no texto de Êxodo 18, o sogro de Moisés dá um conselho para ele. Olha só, Êxodo capítulo 18, a partir do versículo... Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 13. Êxodo capítulo 18, a partir do verso 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E esse permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés era um pastor aqui em tempo integral, de manhã até de tarde, aconselhando pessoas. Verso 14. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre estarão à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Então, irmãos, Moisés, ele precisava aprender a trabalhar em equipe. E foi algo que Deus falou ao meu coração. Às vezes nós queremos fazer as coisas
de maneira independente, sozinhos, mas Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Deus coloca pessoas para nos auxiliar. Mas muitas vezes nós desconsideramos a ajuda dessas pessoas e queremos fazer as coisas sozinhos. Nós centralizamos tarefas somente em nós mesmos. Isso acontece em igreja, isso acontece em empresa, isso acontece em casa, no convívio familiar. Às vezes, o marido está sofrendo por alguma coisa, mas não compartilha com a esposa. Às vezes, a esposa está sofrendo por algo e não compartilha com o marido. Então, Deus está dizendo que você não precisa passar por tudo isso sozinho. Você pode compartilhar o seu fardo com alguém. Ah, mas eu já compartilho com Deus, com Jesus. Às vezes tem pessoas ao seu lado que podem te ajudar, que podem caminhar com você, que podem te dar uma palavra de conforto, de esperança. Entendeu, irmãos? Então, tem coisas que você não precisa fazer sozinho. Moisés queria carregar aquele povo sozinho. E olhe que Deus já havia colocado duas pessoas ao lado de Moisés, que eram Arão e Hur, para orar junto com ele. Então o ministério de intercessão de Moisés estava tranquilo. Ele tinha 2 intercessores. Mas o ministério de aconselhamento ele queria levar sozinho. Era isso que estava acontecendo. E muitas vezes nós estamos agindo assim, na nossa própria vida. Então, eu falei aqui sobre organização, organizar para crescer. Nós precisamos nos organizar para podermos crescer. Às vezes, Deus, Ele quer nos levar adiante. Deus quer, a linguagem que muitos líderes estão usando aí, Deus quer fazer você passar para o outro nível. Né? Muita gente tem usado essa linguagem, mas Ele está te dando o caminho para isso. Nós precisamos nos fortalecer, precisamos nos cercar de pessoas corretas e eu falo aqui de pessoas corretas. Quando foi para escolher os diáconos, o que os discípulos de Jesus decidiram entre eles? Os apóstolos decidiram. Escolham 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens íntegros, homens corretos. Não adianta você querer dividir a sua carga com gente que está com a vida pior do que a sua, não. A minha esposa diria assim, pronto, falei.